Alô, alô, pessoal. Hoje a gente vai conversar com o Gilberto de Abreu, que é um jornalista e curador de arte, jornalista, responsável, criador, fundador de um empreendimento criativo na cidade de Niterói chamado Babel Art 08 e responsável por uma exposição, a primeira exposição da cúpula Niemeyer, da cúpula do Caminho Niemeyer, intitulada Caminho da Babel, que reuniu 40 artistas plásticos da cidade de Niterói e também fora da cidade. Vamos acompanhar agora a entrevista com o Gilberto. Meu amigo, em primeiro lugar, te agradecer aí Vamos sim. por você ter aceitado aí participar da nossa revista, né? A Realizo Cultura. A gente está criando esse novo, vamos dizer assim, esse novo mecanismo, né, de comunicação aí com a rede. A gente trabalha um sistema de rede aqui. É legal explicar para o pessoal que, assim, que o Realize é um escritório que trabalha com elaboração e captação de recursos para projetos e que a gente está criando essa revista nova, né? Porque um dos propósitos, né, do escritório, tanto do escritório quanto da revista, é a gente trabalhar com a ideia de cultura no sentido bem amplo. Então, assim, nessa revista que a gente está construindo, a gente está trabalhando com uma diversidade de tema muito grande. A gente está trabalhando desde com temas ligados à arte, cultura em contexto geral, como a gente vai ter coluna de medicina, coluna ligada à compliance, então a gente vai ter uma série de assuntos aí territoriais também, né? Gente do Brasil, gente de fora do Brasil, a gente já confirmou também o Diogo Chemani, que vai mandar a coluna dele lá de Moçambique pra gente, e a gente está correndo atrás de um monte de gente para colaborar nesse sistema de rede mesmo, que a ideia é a gente trabalhar na ideia de rede. Foi dessa maneira que a gente chegou a você, né? O convite para você, ele surge a partir do que a gente vem ver você fazendo lá na Babel, que você vai falar da Babel, não vou adiantar aqui ainda, mas assim, o trabalho super bacana que você desenvolve na Babel, o trabalho de arte urbana, curadoria de arte, realmente que na minha leitura é fantástico, transformador, tem uma visão muito interessante. E esse bate-papo é para abrir a sua coluna, né? A gente vai abrir sua coluna com a entrevista, inclusive vai ter uma ideia sua. Eu roubei a sua ideia, você deu essa ideia, você falou, cara, por que você não abre com uma entrevista? E eu já vou entrevistar todos os colunistas que realmente que é uma ideia, só prova o seu talento, na verdade, né? A gente trabalhar com essa ideia. Então, assim, vem através da Babel, do trabalho que você faz na Babel, e para a gente começar, para ser bacana, acho que a gente pode começar você falando da sua trajetória, né? Sua formação, sua experiência, basicamente como é que você chega aí na Babel, né? Vamos lá. Heitor, também queria te agradecer a oportunidade de participar da primeira entrevista, da sua estreia nas lives. Mas é interessante, quando você me convidou para colaborar com a revista, eu aceitei, eu topei, embora não tenha escrito regularmente, como vinha fazendo, como fiz a vida toda, né? Eu achei interessante porque veio de alguém que me conhecia, né? Você frequenta a Babel, você vai aos eventos que a gente produz lá, no curso das conversas, das trocas, das parcerias, você também é um cara próximo de lá, e a Babel é feita dessas relações, né, de proximidade. Então, eu aceitei o convite, fiquei feliz, e ainda mais quando vi o time de colaboradores que a Realize Cultura vai ter. Parabéns também, vai ser uma delícia participar. Mas, respondendo a tua pergunta, eu comecei como jornalista, né? Eu me formei em comunicação social em 1992. Eu sempre achei que eu fosse lidar com a área de cultura, né? Eu imaginava entrevistando os artistas, os músicos, enfim, os atores, né? Os diretores de cinema. Isso acabou se concretizando, né? A minha carreira toda em jornalismo ela foi voltada com jornalismo cultural. Primeiramente aqui em Niterói, no Fluminense, né? Na equipe do José Carlos Assunção, que foi a minha grande escola, assim dizendo, né? Principalmente porque ele forjou os primeiros passos da minha carreira mesmo, né? Minha e de uma galera que é contemporânea a mim no jornalismo. Então, eu sou da época do Fluminense, que ainda era um suplemento dominical. E aí, quando eu entrei,
eu pude levar mais 2 amigos da faculdade que estudavam comigo também, né? Eu indiquei eles para trabalharem, a gente acabou formando uma equipe que implementou o 2º caderno diário no Fluminense. Foi um desafio muito grande, né? A cidade tinha muita coisa acontecendo, casas noturnas com show, intensa também. Então foi um grande barato. A minha trajetória começa assim, com jornalismo de cultura, entrevistando quem fazia, quem se interessava por aquilo, eu próprio muito interessado, né? E assim se deu, obviamente, crescendo para outros veículos, né? Você sai de Niterói, vai para... Eu trabalhei na Tribuna da Imprensa também, na Tribuna Bis, no Rio, que era era quase um fanzine oficial, né? Porque todo mundo que escrevia lá tinha uma visão muito de um jornalismo independente. A gente gostava do que não era exatamente o convencional. E quando eu entrei lá, eu descobri que já tinha gente escrevendo sobre tudo, sobre cinema, gastronomia, moda, música, e eu abracei a oportunidade de escrever sobre artes plásticas. O jornal também saía todo dia, exceto segunda, o jornal de domingo era o mesmo de segunda, se não me engano, e não tinha uma coluna diária sobre artes plásticas. E eu, embora não conhecesse o assunto, obviamente já tinha feito muita matéria com artistas de Niterói, né? Eu conhecia também a produção de alguns artistas mais famosos e tal. Eu aceitei fazer o desafio. E, paralelamente a escrever sobre todas as áreas, fazer matérias de comportamento, que foi um forte meu também, eu comecei a escrever sobre arte. E fui muito feliz, cara, porque eu peguei uma época em que eu pude entrevistar todos os grandes artistas vivos ainda, sabe? Todos eles, de verdade. Amilcar de Castro, Franz Weissmann, Carlos Scliar, Aloysio Carvão, muitos, de gerações anteriores à minha. E que, de uma certa maneira, se tornaram pessoas que eram recorrentes, né? A gente não está falando de internet, WhatsApp. Naquela época as pessoas ligavam para a redação ou se encontravam com elas em algum ambiente, museu, galeria, uma exposição, né? Enfim. E assim como os mais velhos, os mais jovens também, né? Então, assim, eu posso me dizer, embora não seja artista, que eu sou contemporâneo de artistas como Márcia X, Ricardo Ventura, Maurício Ruiz, Efraim Almeida, Rosana Palazian, enfim, uma Gabriela Machado, que começaram quando eu começava. Eles iam na redação com release embaixo do braço, falar que estavam participando de uma coletiva, aqui ou ali. Enfim, hoje esses artistas já participaram de Bienal de São Paulo, bienais internacionais, tem representação em galerias e tudo mais. Isso tudo para contar que dentro do jornalismo cultural, em função da Tribuna da Imprensa, eu acabei tendo uma atenção especial para as artes plásticas. Muito grande, e era uma cobertura quase que diária, sabe? Eu tinha espaço, tinha abertura para escrever, eu podia explorar o que eu quisesse nesse assunto. Então foi muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, vou pular uma pergunta aqui, porque você está falando dessa coisa do jornalismo cultural. Eu acho que a gente vai no fluxo da onda. Como é que é essa coisa de migrar do jornalismo para a curadoria de arte? Se é que é uma migração, né? Uma migração, uma fusão. Porque eu entendo que, enfim, jornalismo é uma coisa, curadoria de artes outra, ou não? Ou você entende como uma coisa que se complementa? Fala pra gente aí. Antes de migrar para a curadoria de arte, eu acabei migrando para design, para construção de marca, posicionamento de marca. Enfim, aí é o finzinho da minha carreira como jornalista. Depois você trabalhou como publicitário também? Não publicitário. Eu trabalhei como redator
num escritório de design, muito grande no Rio. Entendi. Eu entrei nesse escritório, o ano seguinte a dona do escritório tinha sido, enfim, apontada como a profissional do ano na categoria, sabe? Era realmente foi uma coisa emblemática, porque eu saí do jornalismo depois de uma carreira relativamente bem sucedida, né? Eu passei por todos os jornais, segundo Caderno do Globo, Caderno B do Jornal do Brasil, Ilustrada, a Revista Bravo, República, enfim, várias publicações. E chegou um momento em que eu falei, eu trabalhava no Jornal do Brasil, era subeditor, tinha um cargo meio importante, caro, né? Enfim, e o jornal em crise. A gente não recebia, trabalhava sem receber. Caramba. E eu falei, eu não quero isso, né? Tipo, embora eu fosse jovem, moro sozinho, enfim, eu não queria trabalhar sem receber. E aí eu falei, vou procurar emprego, vou trabalhar numa agência de publicidade, porque eu tenho essa linguagem mais solta do jornalismo cultural, né? Eu acho que eu consigo migrar para essa área, até onde eu sei não tem crise ali, né? A gente já tinha passado pelo boom da internet, dos jornalistas saírem das redações de jornal e irem para a internet, e eu não passei, eu não fui. Eu não entrei nessa onda, eu não surfei nessa onda. Nunca trabalhei num portal de notícia online, nunca fiz isso. E aí eu falei, bom, vou trabalhar com rádio. Comecei a falar com os amigos publicitários e acabou que eu cheguei nesse lugar, no escritório de branding, que eu não sabia nem o que era, e que eles se vendiam como um escritório de design estratégico. Eles pensavam a comunicação do cliente ou de uma marca não apenas do ponto de vista da imagem, como da comunicação verbal também, né? Como ela se comunica, o que ela promete ali e cumpre através da sua comunicação integrada através desse design estratégico. E aí eu entrei para ser redator, né? Eu era um estranho naquele ninho, eu só sabia escrever e dizer se estava certo ou estava errado essa construção verbal. Mas, enfim... Interessante. Mas a minha experiência como jornalista de cultura, tendo visto todos os festivais, né, que você pode ver de música, eu sou da época do Free Jazz Festival, que acontecia no Teatro do Ator Nacional, né? Enfim, quando ainda se podia realizar um evento com o nome de cigarro. Então, assim, Free Jazz, Carlton Jazz, depois Team Festival, Hollywood Rock, Rock in Rio, cobri esses eventos todos. Fui trabalhando nesse lugar com essa bagagem de jornalista cultural, conhecendo esse meio artístico, né? E assim, quando eu comecei a trabalhar lá, que pintava um cliente, eu falava, putz, tem um artista plástico que faz um trabalho que tem a ver com isso, ele ia adorar conhecer isso aqui. Ou tem um músico que é a cara dessa proposta, ou desse lugar, ou dessa marca, ou um DJ, ou um fotógrafo, ou um produtor de moda, enfim. Essa conexão em rede, né? Foi muito rica e importante para mim, porque eu deixei de ser um redator e me tornei um executivo de comunicação. Era um cara que pensava... Integra as ideias, né? Você é um cara que integra ideias, né, cara? Você vê assim, a produção do artista e pensa o que ele está fazendo em conexão. E interessante que você pensa isso que você falou, essa coisa do design, agora até eu entendo melhor. Que a gente já trocou algumas ideias, mas assim, de maneira quase que formal, agora eu entendo melhor a trajetória, porque de fato a maneira até como você transmite o que você pensa é muito imagético, né? Seu pensamento é muito imagético, né? Você até o que você produz no sentido de a sua produção, a produção de trabalho mesmo assim, a gente vê que tem uma pegada imagética muito bem transada, né, cara? Sim, realmente uma coisa de muita qualidade e obviamente isso deságua, né, nesse trabalho de curadoria, né? Mas, bom, então acho que tá explicado como que você começa a mergulhar no trabalho de curador de arte, né? Me parece que é esse trabalho, né, nessa agência de design que abre as portas para você, de certa maneira, começar a fazer essa integração, né? Se você chegou a morar fora do Brasil, você não chegou a morar fora?
Eu diria que não foi exatamente o design, não. Depois de um tempo fazendo isso, trabalhando com design e tal, eu senti vontade de estudar de novo, Legal. entende? De voltar a estudar. E aí eu fiz uma pós-graduação, eu fiquei olhando para o que eu já tinha feito e o que eu gostaria de estudar, porque assim, o tempo que eu trabalhei nesse escritório foi um MBA para mim, entendeu? Eu passei ali, sei lá, 4, 5 anos ensinando quem ia fazer relatório anual de empresa, até traduzindo material da Vale do Rio Doce sobre minério de ferro para o Japão. Então você tinha que ter uma articulação absurda de encontrar fornecedores de tudo quanto é tipo de serviço para gerir os jobs que essa agência absorvia. Mas aí eu quis voltar a estudar de novo. Eu falei, eu acho muito legal isso que eu estou fazendo aqui, mas eu estou sentindo que não vai ser para sempre, né? Nada meu, mas ali eu já tinha dado, cumprido, entendeu? O que eu queria, o que eu imaginava que ia ser legal. E eu falei, vou voltar a estudar, mas o quê? Eu não vou voltar a trabalhar em jornalismo. Eu sinto muita falta da relação com os artistas, da frequência com que eu os via e tal. Fazer história da arte, história da arte, porque aí eu aprendo mais, né? Eu aprendo um pouco as coisas. Aí, quando terminou a pós-graduação, eu falei, bom, né, eu vou começar a enfiar minha cara e ver o que acontece. Eu mantive um blog, um site por 10 anos, praticamente, chamado Supergiba, onde eu ainda escrevia sobre arte, e foi muito legal, que se tornou também um lugar de referência, assim, eles conseguiram me encontrar ali, e eu encontrava as pessoas a propósito do site, né? E, enfim, aí eu falei, bom, é interessante, né? Porque é legal você começar a articular as ideias que você vê acontecerem do seu lado para que outras pessoas tenham essa ideia. Não é só escrever, eu posso montar uma exposição, por exemplo, né? Claro. Trabalho de dois artistas, ou que um só seja esmiuçado, enfim. E assim foi, eu acho. Essa pós-graduação Aí que você veio o fez curso foi o quê? foi em História da Arte Moderna e Contemporânea. Aí na Aqui no sequência Brasil eu mesmo. entrei aqui no Brasil. Aí na sequência eu entrei no Parque Lage, fiz um curso de aprofundamento em curadoria. Já era mais assim arrojado, né? Um ambiente exatamente da arte, uma escola profissional de ensino Parque de Lage é arte. a grande referência, né? É referência, pelo menos no Rio de Janeiro, referência das artes a plásticas. gente tem assim. Aí, bom, aí foi interessante porque assim que eu entrei nesse curso, e ele era ministrado por profissionais do mercado de arte do Rio, né? Que conheciam por causa do jornalismo, mas aí você tinha que aplicar, você tinha que justificar porque você queria fazer parte daquele curso. Era a primeira turma, era algo mais experimental, nunca teve um curso assim. E éramos 30 alunos e eu fui aprovado. Só que assim que eu fui aprovado, eu fui também aprovado pela residência de curadoria numa plataforma franco-brasileira chamada Arte Amazon, que foi criada por uma brasileira que mora na França desde que nasceu, praticamente. E ela fazia uma ponte da arte brasileira com o mercado europeu, sobretudo lá na França. E eu gostei da plataforma, eu fiz uma entrevista com ela para o Supergiba, né? Elas foram capa do Globo também, pouco tempo depois. Eu fui para lá e passei uma temporada visitando inúmeros centros de arte, espaços alternativos, curadores, colecionadores, marchands, artistas, enfim. Eu voltei para o Brasil para continuar esse curso no Parque Lage e as conexões que eu fiz lá acabaram me fazendo voltar. Eu achava, não sei por que motivo, que a sua experiência na Europa foi em Londres. Mas não foi Londres, foi Paris. Londres também. Aí, Londres é uma outra coisa, bem louca, assim, eu acho.
que eu conheci a Inglaterra pela primeira vez a convite do Conselho Britânico. Eu era repórter do Jornal do Brasil, do Caderno B do Jornal do Brasil, e eles convidaram 5 jornalistas brasileiros para uma imersão na cultura inglesa, né? Por 2 semanas, eu visitei vários lugares incríveis lá. Era aquela fase da Inglaterra cool-britânia. Eles queriam tirar aquela impressão do Reino Unido austero e tal. Eles inauguravam a London Eye naquele ano, a Tate Modern, a Canary Wharf Station, que era uma estação de metrô super moderna, parecia uma coisa de ficção científica, assim. E eu fui para lá durante 2 semanas, no escritório de arquitetura que fez essa estação de metrô, sabe? Eu ia para Tate Modern conversar com um curador de uma determinada área de lá, enfim. Mas isso foi paralelo ao trabalho de Paris, antes ou depois? Isso foi antes. Isso tá. foi muito antes. Entendi. Então, assim, eu acho que essa conexão que eu tive com a Inglaterra dessa maneira tão aprofundada, né, de ser o funcionamento de uma parte da cadeia produtiva de cultura lá, fez com que eu me conectasse com a cidade, né, com Londres, de uma maneira muito autêntica. E toda vez que eu pensava em tirar férias, eu queria voltar para lá para conhecer um outro lugar. E eu tenho amigos que moram lá e sempre me recebem lá, então quando eu tenho que escapar um pouco da rotina daqui, eu acabo indo para lá e fico 1 mês, 2. E foi nessa que numa dessas idas e vindas que eu conheci a Babel aqui no Rio, aqui em Niterói, né, especificamente. Mas, então, e aí eu antecipei a viagem para voltar. Deixa eu juntar, aproveitar essa carona nessa fala aí, porque pelo seguinte, primeiro que a gente abrir para você falar um pouco da Babel, né, o que é a criação do espaço da Babel, os conceitos, as ideias, mas junto disso, pelo que você falou, e eu tentando montar esse mapa, né, o mapa do Giba, do que é o Giba, Parque Lage, França e essa relação com a Inglaterra. Você, né, se forma, né, dessa maneira como curador de arte, um jornalista que se forma como curador de arte, que tem essa conexão com o mundo das artes plásticas, esse mundo mais tradicional das artes plásticas, ainda que a arte contemporânea, das artes visuais, né, antes que a arte contemporânea, tem essa conexão, mas essa relação, porque você falou isso agora, você falou a relação com a cidade de Londres, com a cidade, né, com a urbanidade na Inglaterra. Isso te influenciou muito, né? Porque aí você vai falar um pouco da Babel, né? E a Babel tem essa coisa não só da arte contemporânea, mas também da arte urbana, que você trabalha muito. Então vamos por parte. Primeiro, fala da Babel. Fala o que é a Babel, como é que se criou o espaço, quais são os conceitos e ideias que você trabalha lá. Bom, a Babel é um prédio de 5 andares, ele fica em Caraí, na zona sul de Niterói. Ele é vizinho a um prédio gêmeo, onde no passado funcionava o CEJOP, Centro Juvenil de Orientação e Pesquisa. É uma organização sem fins lucrativos criada para atender a população de baixa renda, com auxílio ambulatorial, médico, psicológico e algumas atividades relacionadas às artes, às atividades manuais, assim. E eu conheci esse lugar, eu estava em Londres, e um amigo meu, com quem eu havia estudado no Parque Lage, foi convidado pelo Henrique Zanon, que é filho do gestor desse CEJOP, para criar a logomarca de um espaço que ele vinha chamando de Beco 08, porque era o acesso ao que hoje é a Babel. E aí esse meu amigo foi lá e falou, bom, tem um amigo meu, pena que ele não está aqui, ele está em Londres, mas ele ia adorar conhecer esse espaço e fazer alguma coisa com você, em o seu e tudo mais. E aí ele marcou uma conversa pelo WhatsApp, a gente se conheceu, eu e o Henrique, de chegar lá, mas ainda ia ficar uns 2 meses.
E o Henrique me contou qual era o sonho dele, e eu gostei da ideia de ajudá-lo a revitalizar esse lugar. Mas falei, olha, eu queria poder fazer alguma coisa relacionada à arte e educação aí. E quando eu voltei para o Brasil, no dia seguinte eu já estava lá na Babel conhecendo o Henrique, no prédio, né, conhecendo o Henrique e vendo o que a gente podia fazer. E tinha muita coisa para fazer, porque o prédio estava, de fato, há 10, 15 anos desativado, né? Toda a memória, todo o mobiliário, tudo que se acumulou ali estava lá. E Era só precisava fazer tralha, alguma coisa. aquele pátio dele lá era É, só... era uma loucura, porque era uma instituição que, enquanto funcionava, ela podia receber doações. Então, eles recebiam doações assim voluntárias, né, de 50 computadores, 40 cadeiras, 50 mesas, e aquilo não tinha exatamente tanta serventia, né? Ficava lá acumulando e a coisa, enfim. E aí foi um trabalho muito grande, cara, pensar o que poderia ser a revitalização daquele espaço, né? Um prédio de 5 andares, num lugar central da cidade. A gente, ele começou e tinha uma cozinha, então entrou dois meninos que vendiam um sanduíche vegano na cantareira e criaram ali uma base fixa para atender. E aí tinha uma loja de grafite que funcionava na região oceânica, que é a Graffiti House, que veio para Icaraí para se tornar um lugar mais central. E aí ateliês de artistas, o meu escritório, né, que era uma espécie de produtora disso tudo. E aí você tinha 2 estúdios de fonoaudiologia para atendimento da população que foram adaptados para se tornar estúdios de música. Então a gente Legal. conseguia também atrair uma galera ligada à música. E assim a gente foi indo, cada um no seu rolê, tentando fazer com que a Babel se mantivesse de pé, né? E aí produzindo eventos, conhecendo os artistas da cidade, outros produtores. Então, às vezes, os eventos eram e eles iam, às vezes eles solicitavam a Babel para fazer os eventos e a gente abria quando sentia que havia conversa entre os públicos, né? Enfim, sempre fui muito gregário ali. A minha intenção sempre foi realmente ouvir a cidade, quem funciona, quem opera nela e tentar articular coisas que pudessem ser boas para todo mundo, né? E a Essa Babel, é a essência da Babel. ela tem uma, a Babel tem uma pegada da chamada arte urbana, né? Mas só que, por Sim. exemplo, eu tenho uma leitura, quer dizer, não tenho mais, até acho que um pouco influenciado pela maneira como você pensa a arte urbana, né? Isso de certa maneira me contaminou. Que eu acho inclusive bem bacana o pensamento. Mas fala assim, sobre o que as suas reflexões sobre a ideia de arte urbana, né? Tem aquela uma leitura mais tradicional de arte urbana, mas como é que isso transcende na sua cabeça e dialoga com a arte contemporânea? Porque eu acho que é um pouco disso que você faz. Eu acho que quando eu fui para fora do país assim e vi a maneira como a arte urbana é reverenciada lá, né, entendida, interpretada lá, eu comecei a refletir sobre isso aqui também. Série para a web pela Multirio, que é o mídia da prefeitura do Rio, né? Eles funcionam como produtores de conteúdo para a rede municipal de ensino também. E aí encomendaram, eles queriam fazer uma série sobre grafite e me convidaram para produzir essa série, localizando os personagens, os artistas que fariam e tudo mais. E aí eu fui realmente dar uma olhada mais aprofundada nesse cenário, sabe? Não que eu tenha me especializado nele, eu acho que não. Nem em artes plásticas eu me especializei, eu acho. Mas, assim, eu comecei a olhar com mais atenção, ver quem eram os artistas que funcionavam aqui no Rio, né? E tanto que quando eu fui pela segunda vez para a França, eu acabei dando uma palestra sobre o grafite brasileiro, né? Lá em Paris. Foi muito legal, inclusive.
E comecei a voltar para esses lugares, seja Paris, Viena, Londres, todo lugar que eu ia, eu procurava identificar o que era a cena da arte urbana nesses lugares. Descobri que em Paris era muito a questão da lei é muito rigorosa, então você não tem tanta pichação e tanto grafite artístico, né? Nas paredes, lá é mais lambe-lambe, é uma coisa mais efêmera, né? Que seja passível de ser tirada, não é uma coisa que fica ali no tempo. Lá em Paris, por exemplo, eu descobri que o que é grafitado são os caminhõezinhos que fazem as fitas, né? Paris tem 20 bairros, cada bairro tem feira livre 2 vezes por semana. E esses caminhões que fazem o abastecimento das feiras, eles sim são grafitados. Quer dizer, é até mais interessante, porque você vê o grafite de um determinado bairro indo para outro, né? Quando a feira muda de lugar. Muito interessante. Muito interessante. Em Viena, por exemplo, eu uma vez peguei uma bicicleta no centro de Viena e fui andando com uma amiga 14 quilômetros ao longo do rio Danúbio e vi assim 12 quilômetros de grafite, um do lado do outro, em plataformas de viadutos, sabe? Em pilares de viaduto e tudo mais. Com áreas permitidas, áreas proibidas. Lá também conheci o Arena, que é um grande frigorífico, era um abatedouro que foi desativado e foi invadido nos anos 70 e pelo pessoal da contracultura, e eles criaram um espaço de resistência. Então, você imagina um grande galpão desse que a gente tem no centro de Niterói, multiplicado por 10, é isso que é o Arena. Então, hoje tem lugares de show, eles fazem, enfim, vários... É um ponto cultural, grafitado de ponta a ponta. E eu ia nesses lugares, né? Em Paris tinha o Rivoli 59, que era a sede de um banco muito atuante nos anos 90, que faliu, né? E de novo, artistas investiram e transformaram esse lugar, que é hoje o terceiro centro cultural de maior visitação da França, depois do Louvre, né? Enfim, eu via que a arte urbana era algo de resistência, era algo legítimo, né? Você tem uma série de movimentações aí de economia criativa, né? De trabalho, de oportunidades, de negócios e tal. Eu falei, pô, legal. E quando eu cheguei aqui, para minha surpresa, o Henrique já tinha tido essa sacação com a galera da Máfia 44. O Gucci grafitou boa parte do prédio por dentro, né? Uhum. Quando eu cheguei já estava pronto isso. E eu fui trazendo outras coisas da arte urbana, stencil, adesivo, e foi deixando a Babel essa cara mais misturada. Então é como se fosse uma galeria de arte vertical, sabe? Sim, sim. De arte urbana. Você entra aí, você encontra trabalhos de artistas de São Gonçalo, de Niterói, do Rio, de São Paulo, enfim, de artistas brasileiros que estão fora do país. O grafite, quando essa provocação no sentido de uma certa tradição da arte urbana, assim, o grafite faz parte dessa tradição da arte urbana, né? Mas é legal que você traz na sua fala algumas coisas que a gente vê na Babel, como, por exemplo, primeiro, como você falou, né, assim, prédios, né, que compõem a selva de pedra, que são ocupados, né, com arte e cultura, né? Ou seja, é um movimento que, obviamente que a Babel não é o único, né, no Rio, nem no Brasil e no mundo. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem a fábrica da Bering, né, que tem mais ou menos uma pegada, não digo parecida com a Babel, mas no sentido de uma ocupação de um prédio industrial, obviamente devem ter outros. Mas interessante assim, que você falando, a gente vê isso na Babel. Uma coisa é um fomento a uma certa conexão da economia criativa no sentido de feira, né? Porque você traz essas experiências da feira, a experiência de uma relação de uma arte urbana com, como você bem falou, que ela é efêmera, ou seja, que ela é transitória,
né? Então isso a gente vê na Babel. Acho que isso realmente isso tem a ver com essa questão que você coloca, uma nova leitura, né, da arte urbana. Pra gente fechando aqui, cara, eu acho que a experiência na Babel, ela, quer dizer, não só na Babel, né? A experiência, toda essa experiência que você conta pra gente, que hoje vem desaguando na Babel, né? Que acho que você definiu o conceito de uma forma muito legal, que você falou, é um prédio, é uma galeria vertical, né? Isso, de certa maneira, te deu, a sua experiência de vida, né? E agora, nesse tempo a Babel, te dá uma articulação muito grande, né, cara? E realmente a exposição que você curou a caminho da Babel na cúpula do Caminho Niemeyer, eu quando fui lá, levei meu filho e um amigo que é artista também, e ficaram encantados. Primeiro que assim que a gente não conhecia a cúpula, né? Assim, a cúpula estava lá e a gente não tinha o que fazer na cúpula, porque não tinha nada na cúpula, então a gente não tinha entrado. A própria acústica dela é muito impressionante, né? Já é uma brincadeira que se faz. Agora, é um espaço imenso, né, cara? É imenso, com uma arquitetura muito específica, e você compôs aquele espaço com 40 artistas, cara. E no peito e na raça, né? Eu acho Sim, que é verdade. fala para vamos fechar você falando dessa experiência que eu acho que tá em alta, inclusive fazendo uma divulgação. Já tá rolando a websérie, né, a Caminho da Babel, né? Ainda tá rolando, né? Não foram todos os Sim, episódios ainda. Fala então um são pouco da exposição, depois faz a propaganda da websérie. Então, o projeto da exposição nasceu porque queria fazer uma comemoração pelos 2 anos da Babel e tentar reunir os artistas que tinham participado ali, seja através de exposição, portfólio, leitura de portfólio, oficina, workshop, enfim. Embora a gente estivesse fazendo 2 anos, passado por ali já nesse período. E eu não tinha espaço físico na Babel para fazer o que quer que fosse com essa galera ali. Eu falei, bom, vou dar uma olhada para os lados, vou procurar outro espaço para tentar fazer essa exposição comemorativa Babel fora de lá. E eu tenho um amigo que trabalha na cúpula, o Davi Moreno, filho do Raul, violonista, né? Então Raul Menezes, ele falou, por que você não faz cúpula? E eu fui lá olhar a cúpula, eu também não conhecia. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, é enorme o lugar, né? Além do fato de ser do Niemeyer, né? Além do fato de ninguém nunca ter usado, além do fato de que, pô, eu sou maluco. Aí eu falei, cara, tudo bem, vamos fazer. Só que aí os 15 artistas que eu tinha já eram poucos, né? Eu falei, tem que reunir mais gente. E aí eu falei, bom, vamos brincar de curadoria, né? Vamos fazer o dever de casa, vamos tentar entender que outros artistas que não passaram pela Babel se relacionam com os artistas que já passaram por lá, para eu tentar fazer alguma coisa que faça com que eles conversem, né? Então eu pensei nessa exposição, que eu chamei de A Caminho da Babel, porque a gente está vivendo um momento que a gente não sabe para onde a gente está caminhando, né? A Babel é logo ali, a gente sabe. E era o Caminho Niemeyer. Então eu queria juntar esses 2 nomes, né? Caminho Niemeyer com Babel. Como é que pode um lugar completamente degradado, né? Ir para o outro quase sagrado, né? Vamos lá, então. E eu comecei a pensar, olhar para os lados e descobrir outros artistas. Conheci outros artistas, conheci artistas que eu não conhecia e tentei fazer com que todo mundo pudesse ter um lugar ali de fato através das artes. A exposição ela era centrada na figura do indivíduo, né? Quem a gente é, o que a gente faz, quem a gente quer ser, como a gente quer ser visto pela sociedade, e como é que essa sociedade recebe a gente, quer que a gente seja, né? E molda o que a gente pode ou não pode fazer. E aí, obviamente, a gente fala sobre questões de gênero, sexualidade, sobre consumo, sobre ter e não ser, ou se eu não tenho, não sou, eu quero ter, mas aí eu não tenho dinheiro, então eu vou roubar, vou matar. A questão da violência também era muito grande na exposição.
enfim. E nisso foram 40 artistas, 200 obras e uma conversa muito grande entre linguagens diferentes demais. Pintura, tem fotografia, colagem, Tem até performance. tem uma obra aqui no cenário que é de um artista que fez expôs lá, que é o Tabu, né? Aqui Legal, atrás tô vendo que tem Taça Gentil. a famosa tábua de carne dele, que eu adquiri lá numa exposição da Martins Pena quando ele fez lá. Muito bem. É um Exu, muito legal. Muito bem. Enfim, a exposição foi muito legal, realmente. E assim, foi interessante também, porque, embora eu tenha 50 anos de idade, quase 25 anos de carreira, eu não sou muito conhecido na cidade, né? Desde que eu me formei, tudo que eu trabalhei não foi em Niterói. Entendeu? Niterói era uma cidade muito querida, ainda é muito querida. Eu já nem vou ao Rio. Muito antes da pandemia, eu não estava nem indo ao Rio mais. Eu vou mais desculpa parecer, sei lá, mas eu vou mais para Londres do que para o Rio, entendeu? Eu venho de Londres, vou para o Rio, para ir no aeroporto, depois volto e depois vou embora de novo, nem vou pelo Rio. Enfim, estou perdendo muita coisa também, mas eu estou gostando de ficar em Niterói esse tempo. Então, assim, foi uma oportunidade para a galera daqui poder me conhecer também um pouco mais, né? Não conhecer através da Babel, que é muito bacana também, é um puta cartão de visita. Para quem entende, né, de fato, o que acontece ali, né? Mas para quem tem uma visão mais formal da cultura, né? De como você vai numa exposição, de como você vê uma exposição sendo montada. Eu acho que eu não tive muito apoio ali, exceto a sessão do espaço. Foi completamente independente. A gente fez uma vaquinha, os artistas, cada um deu uma grana para poder custear determinadas partes do projeto, mas outros nem toparam participar porque são de uma geração em que isso não acontecia, né? Eu não pude, por exemplo, a gente tem 3 artistas vivos da geração 80, que foi um movimento emblemático, um momento emblemático da história da arte contemporânea brasileira, né? 3 artistas de Niterói que fizeram parte da geração 80 e que não toparam participar porque não entendem essa relação ainda, né, de apoiar, autogerir e promover um evento. Mas realmente foi muito impressionante, né, cara? A exposição, porque é muito grande e as obras assim muito interessantes mesmo, assim, eu, por exemplo, que trabalho, né, com a parte de projetos, elaboração, captação de recursos, e tenho na área das artes visuais, das artes plásticas, arte contemporânea, eu percebo o quão difícil é no sentido de uma elite mesmo, de um setor mais difícil de você entrar, entendeu? E aí é difícil até de você achar a produção, né? Quem está no meio acha, né? A galera da EBA e tal, que vivencia isso, que gosta, que curte. Teve até uma exposição no MAC há pouco, que foi aquela que tinha até um. O pessoal ficava com roupa de praia, esqueci o nome da. Opa Vivará, não é isso? Opa Vivará. Opa Vivará coletivo. Então, isso. Até legal, achei bacana, né? O clima interessante, mas assim, você vê que a galera. Até que eu fui com esse meu amigo que é artista contemporâneo, artista visual. Eles. E para quem conhece muito, você fica meio. Realmente, você não conhece. Eu conheço muita gente da música em Niterói, por exemplo. Né, a coisa transborda. E eu fiquei muito impressionado com isso, cara, porque 40 artistas com obras. Cada grupo de obras que tinham ali, que, tipo assim, cara. E o pior, né? Que sem recurso nenhum, né, cara? A não ser a sessão do espaço, o que é mais impressionante. Mas é isso que você falou, eu acho que botou a cara aí, assim, pra galera aí, né? A gente está atravessando um momento tão incerto, né? Que muita gente desanima de pensar, só de pensar que o quão difícil vai ser produzir sem financiamento, sem investimento, sem apoio. E assim, eu
muito antes da pandemia, muito antes do Bolsonaro, eu já imaginava que o jeito é fazer mesmo, entendeu? Porque assim, eu via lugares lá fora precários, tão precários quanto a Babel, sabe? Eu fiz uma exposição lá no subúrbio de Paris, no Le Chêne, que era um galpão de 4.000 metros quadrados. A fundição desse galpão era toda feita pelo Eiffel, sabe? Você entra assim, o próprio cara que fez a Torre Eiffel, sabe? Ele próprio fundiu aquilo lá. Fiz a exposição nesse lugar, a gente, lembrando, eram 15 artistas brasileiros, a gente saiu do Brasil levando 3 carrinhos cheios de obra de arte, passando pela alfândega, indo para lá e tal. Óbvio que tinha já uma série de... né, eles sabiam que eu estava indo para lá para fazer aquilo, enfim. Foi um pouco facilitada a saída das obras e a chegada aqui também. Mas eram 75 obras de arte de artistas de Niterói, basicamente, já naquela época. Curioso que nenhum desses artistas voltou a expor na Caminho da Babel, exceto o Rafael Vicente. Foi o único que já estava naquele grupo de Paris e que voltou a expor aqui. Mas é isso, eu acho que foi a primeira vez, de fato, aliás, que eu fiz uma exposição no Brasil. Essa foi a minha primeira exposição. Foi a minha primeira curadoria de arte no Brasil, desde que eu me formei. Abriu bem, né? Porque começou no espaço que é a arquitetura do Niemeyer, né? Então enorme o espaço, né, cara? Enorme. Só quem viu mesmo pode. Mas pra gente fechar, fala da websérie. Para o pessoal que não foi ver, pode ver a websérie, pode assistir. Então, eu tinha vontade de fazer a Caminho da Babel 2, né, esse ano. Eu já vinha até articulando o que ia ser, como seria e tudo mais, quando veio. Então, eu abortei tudo. A Babel está fazendo 3 anos agora em setembro, eu fiz 50 anos em abril, ninguém está comemorando nada, né? E eu falei, bom, não vai ter nada. Aí veio esse edital da Secretaria de Economia Criativa do Rio, e de Cultura, né? E aí eu consegui aprovar a ideia de uma websérie em 6 episódios sobre essa exposição. Então eu transpus o trabalho dos artistas da galeria, né, do espaço físico, para fazer o material, e estou apresentando essa exposição como se fosse uma websérie, um mini documentário de como foi a exposição. E está sendo super legal. A gente vai botar aqui embaixo. Isso, a gente vai botar aqui embaixo o link da canal para o pessoal acessar. No próximo sábado entra no ar mais um episódio, e o último vai no dia 2 de setembro. Então, provavelmente essa entrevista vai ser publicada mais lá na frente, mas todos os vídeos já vão estar lá lançados para serem vistos. Show. Meu amigo, acho que é isso. Acho que está apresentado. Em setembro nós vamos abrir, né? A gente fez essa entrevista, vamos preparar ela. Então, em setembro, na verdade, tanto você quanto outros colunistas, a gente vai abrir em setembro, né? A divulgação para abrir já a divulgação da coluna. E, eu espero que seja uma empreitada de sucesso para todos nós. Conte comigo, conte com Realize Cultura, que nós somos parceiros de fé. Eu não sei ainda exatamente sobre o que eu vou escrever, mas eu imagino que a galera talvez queira saber sobre o que é fazer evento, sobre como produzir, sobre como fazer uma diferença, enfim, eu vou estar lá para ajudar. Então, da mesma maneira que eu vou poder contar um pouco da minha experiência, eu vou querer ajudar pessoas a terem experiências. Muito legal. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. E nesse espírito de vamos fazer, né? Porque isso que você falou, o negócio é fazer, cara. Fazer acontecer. Exatamente. Giba, valeu, muito obrigado. Vamos encerrar aqui nossa entrevista e a gente vai se ver aí agora nas colunas aí com Giba. Valeu. Um abraço. Valeu.